Bom dia, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo, aguardando os nossos colegas entrarem aí no ar conosco. Sejam bem-vindos. Esse é o canal Dr. Refugo. Essa é a nossa live de segunda-feira, todas as segundas-feiras às 21 horas. Estamos aqui preparando esse material para que vocês possam desfrutar. E bem-vindos, Ana Lúcia, bem-vindo, Mariane Rocha, Sérgio Lima, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Esse é a nossa live transmitida diretamente aí pelo nosso canal no YouTube, @dr.refugo. Divulguem aí para suas comunidades, para as suas redes sociais, será um prazer tê-los aqui conosco. O nosso canal é um canal focado em conteúdos para a área de fundição, tá? E hoje nós teremos um momento interessante porque nós conversaremos com o nosso amigo Vicente Abad, que é um dos maiores nomes aí do setor, né? Do setor ferroviário. Hoje ele é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias do segmento ferroviário e estará conosco aqui em breve para conversarmos um pouco sobre o futuro do setor e toda essa. Vamos lá, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença do Matheus Boligon, que não está sempre conosco, deve ser a primeira vez, não me recordo dele. Ana Lúcia Lopes. O Paulinho está conosco aqui também. Paulo Bataia. Um dia eu ainda vou ter que conversar com ele. É Paulo Bataia. O Anderson Soares, o Marcelo Martins, também o Maurício Martinelli está aqui, Serginho Lima, nosso parceiro, o Marcelo, o Denise Roberto, Daniel Almeida, Luciano Calesco também está aqui conosco, muito bom, João Paulo Barbosa, Leonardo e o Vicente, que é o nosso Alex Pereira, seja bem-vindo também. E sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso do dia de hoje, ele que é um cara de uma carreira fantástica aí no mercado de fundição, no mercado. Eu tô enrolando vocês aqui porque, na verdade, eu tenho um arquivo aqui com os dados do Vicente e eu não estou conseguindo localizar. Impressionante, hein? Vicente, só está faltando você aceitar aí, hein? Vamos lá? Hoje a ideia, pessoal, o setor ferroviário é um setor que consome muito fundido. Então, assim, é um setor que consome fundido, é um setor estratégico para a fundição. Além disso, é um setor que emprega muita gente, né? Então, eu diria para você que é um setor muito importante para todos que são envolvidos com fundição. E agora, nesse momento, estamos aqui novamente. Vou enviar o convite para o Vicente. Vamos lá, Vicente? Estou enviando o convite, é só aceitar, igual nós fizemos no teste mais cedo. Legal, Oi, Fernando. legal. Tá Boa me ouvindo? noite, Vicente. Estou te Boa ouvindo noite. bem. Bem, o Vicente Abate, que está aqui conosco, é presidente da Associação Brasileira de Indústrias Ferroviárias, né? É engenheiro metalurgista, né? Formado pela Engenharia Mauá e com vários títulos internacionais aí, fez MBA também na área de marketing pela FGV. Hoje, além de ser o presidente da Bifer, ele também é diretor
diretor vice-presidente da ABIFA, Associação Brasileira de Fundição, e do Cifesp, que é o Sindicato das Indústrias de Fundição. E participa aí também como consultor da Amistad Maxion e da Maxion Estrutural. Boa noite, Vicente, tudo bem com você? Boa noite, Fernando, tudo bem com você também? Você me ouve? Eu ouço bem, a câmera que eu só estou vendo o seu penteado. Ah, é? Não sei o que está acontecendo. Peraí, deixa eu ver se eu levo. Ah, bom. Aí, agora sim. Tudo bem, agora sim, agora sim. O pessoal que está em casa aí, olha, nós passamos um sufoco danado hoje, né, Vicente? Até conseguir esse bendito aplicativo, né? Exatamente, foi uma dificuldade, viu? Mas eu consegui reabilitar meu Instagram para a gente poder fazer essa live. E eu queria, Fernando, aproveitar para agradecer a você e ao Dr. Refugo por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o setor ferroviário, sobre a Bifer e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando agora, tá? Maravilha, eu que agradeço aí pelo pronto convite, parceiro de sempre, sempre muito proativo, sempre muito prestativo, agradeço demais aí pessoas como você que faz nosso setor crescer, pessoas empolgadas, pessoas realizadoras, então pessoas que falam do seu trabalho com brilho no olho, então sempre nesses mais de 10 anos que a gente se conhece, sempre com muito brilho no olho, sempre entusiasmado, pessoas como você que a gente precisa ter na vida como espelhos. Então, eu gosto muito de falar isso para as pessoas enquanto elas estão vivas, porque às vezes as pessoas ficam guardando esses elogios para quando as pessoas morrem, né? E na verdade eu gosto de olhar no olho e falar como essa semana nós tivemos aí a perda do nosso amigo Wilson Gesser, né? Que Deus o tenha. Eu tive a oportunidade de estar com ele na FENAF e eu falei exatamente isso. Cara, você foi importante, você é importante para a fundição. Então, foi muito legal poder falar isso para ele, dizer que eu era fã dele. Então, acho que a gente tem que prestar nossas homenagens enquanto em vida, não é verdade? Sem dúvida, eu te agradeço as palavras e a recíproca é verdadeira. Nós nos conhecemos, como você falou, há mais de 10 anos, quando você estava atuando pelo Senai, aqui em São Paulo, e foi uma parceria que deu certo desde o início, né? Então, vamos dar continuidade a isso no teu programa, nessa tua nova fase de desafios, né? Maravilha. Afonso, desculpa, é que estou associando você ao Afonso que foi 2 semanas atrás, me desculpem aí se eu falar novamente. Não tem problema. Vicente. Não, o Afonso é nosso presidente, tem que falar mesmo dele. Aliás, ele está conosco aqui, um abraço, Afonso. Que bom, ele que bom. Está conosco aqui, sim. Vicente, mas assim, de maneira geral, fala um pouco para a gente. Você escolhe, mas eu gostaria que você falasse um pouco da Abifer, o que é a Abifer, quem ela representa, um pouquinho sobre o que é a Abifer, por favor. Ok, com muito prazer. Bom, a Abifer, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, é uma entidade de classe, sem fins lucrativos, obviamente. Nós fomos fundados em 7 de agosto de 1977, então vamos completar esse ano 43 anos de atividades intensas no setor ferroviário. É uma entidade que luta tem como missão fomentar a indústria ferroviária instalada no país. Quando a gente fala instalada, é gerando emprego e renda para brasileiros. Isso é uma das nossas missões, dos nossos objetivos. E, é claro, também apoiar qualquer expansão no setor ferroviário, seja ele de carga e de passageiros. E o setor ferroviário expandindo, nós vamos ter a indústria crescendo na esteira dessa expansão. Nós somos hoje pouco mais de 50 empresas associadas, são empresas ícones no setor ferroviário, são fabricantes de vagões, de carga,
de trens de passageiros, de locomotivas, toda a cadeia produtiva desses veículos, máquinas de construção e de manutenção de vias, ao próprio setor da via permanente, ou seja, nós temos aí fabricantes de dormentes, de concreto e de aço, grampos de fixação, aparelhos de mudança de via, soldagem de trilho, e temos empresas também de engenharia, que fazem projetos para o setor ferroviário. E, como eu falei, a cadeia produtiva, que é fornecedora não só dos veículos que a gente faz a montagem, que eu mencionei há pouco, mas também fornece para o mercado de reposição, para as próprias concessionárias, e também fazem exportações. Ou seja, o setor ferroviário é tradicionalmente exportador e nós temos aí essas empresas bem colocadas, bem posicionadas aí, tanto no ranking de exportação como no mercado nacional. Certo. Dentro dessas empresas, quantas que consomem efetivamente fundidos, o Vicente? Tá, eu esqueci de falar que, além dessas empresas todas que fazem parte da cadeia produtiva, nós temos várias condições que são associadas em comum com a Bifer e a Bifa. Eu posso mencionar algumas delas: Amsted Max, o MIC, Rio Sulense, Granaço e outras empresas mais. Talvez eu não mencione todas elas aqui agora, mas são empresas de fundição de ferro e aço normalmente, que fazem fornecimento para o mercado, como eu falei, para as concessionárias, e fornece também para os vagões de cargas, locomotivas, alguma coisa para trem de passageiro, não é muito difundido, mas peças fundidas mesmo, basicamente para a indústria de vagão de carga e locomotiva. Os truques de vagões e locomotivas são normalmente de aço fundido, então travessas, laterais, as próprias rodas, embora elas possam ser também forjadas e laminadas, temos associados que fazem esse tipo de roda também, mas as rodas fundidas de aço também fazem parte do fornecimento dessa indústria. Certo. As rodas fundidas são fundidas em cruzeiro, na Maxio, né? Na Amsted Max em cruzeiro é um processo não por gravidade, é sob pressão controlada, então o aço entra sob pressão controlada por baixo dos moldes, e aí você tem um canal de alimentação que leva o aço até o molde, e ela é desmoldada depois de, claro, tratamento térmico, uma série de operações, ela é desmoldada em apenas 10 minutos. Então, tem uma roda fundida num ciclo muito pequeno. E é fundição de aço, tá? Não de ferro. Legal, e o molde é um processo bem interessante, porque o molde também... É um molde de grafite que você consegue reter o calor dentro e solidificar mais rapidamente a roda. Por isso que esse processo... E dá um acabamento superficial na roda já quase que final. Que maravilha. Eu tenho a oportunidade de visitar e de conhecer, é um processo magnífico, que é de uma qualidade técnica tremenda, né? Requer muita atenção aí, muito cuidado aí na parte técnica, né? Realmente é um item de segurança, né? E a gente tem todo o cuidado, então tem um controle muito forte da operação, com vários ensaios de ultrassom, de dureza, uma série no próprio processo, tá? Afora o processo que a gente faz de quando em quando, de tirar uma roda do processo e fazer toda a avaliação metalográfica, metalúrgica da roda, para poder ter essa confiabilidade no processo que a gente tem, tá? Maravilha. Nós estávamos falando da Bifer de maneira geral, e eu queria, você que falou que a Bifer ela representa os interesses aí da indústria ferroviária, e aí eu queria entender de você, como presidente, como quem está nessa vibe aí, qual o tamanho do mercado ferroviário brasileiro nesse momento, hoje? Bom, é um mercado que hoje ele está com dificuldade, naturalmente, não só porque a economia do país ainda não deslanchou, né? Nós tivemos um período recessivo entre
parte de 2014 e 2016. Em 2017 começou-se a recuperar a economia, mas nós vimos aí apresentando o PIB aí da ordem de pouco mais ou pouco menos de 1%, e em que pese essa questão da economia ainda não ter deslanchado, e até por causa disso, o setor ferroviário tem sofrido bastante nesses últimos tempos. Eu vou dividir a questão aí em duas partes, né? A área de carga e a área de passageiros, que elas são realmente diferentes. Na área de carga, nós temos os vagões e as locomotivas, e na área de passageiros, os próprios trens de passageiros, aí representados por metrô, trens de superfície, monotrilho, VLT, aeromóvel e toda sorte de veículos de passageiros, de transporte de passageiros. Na questão de carga, a gente fez até bons anos, na época que o país estava em recessão, em 2014, 2015, nós fizemos volumes aí significativos de vagões e mesmo locomotivas, da ordem de, no caso de vagões, de 4.700 vagões. Só para vocês terem uma ideia, a nossa média anual da última década foi de 3.400. Então, falando-se em 4.700 vagões, era um número bastante significativo em época recessiva do país. Mas de lá para cá, houve uma queda vertiginosa, ano a ano, em que nós decaímos de 4.700 para 3.900, 2.800, 2.600, e, por último, agora em 2019, prevíamos 1.500 e fizemos pouco menos de 700. Isso tem uma razão básica, que é a questão que as concessionárias que adquirem normalmente esses vagões e locomotivas, elas estão num processo de renovação antecipada de seus contratos. Eles vão vencer aí entre 2026 e 2028, e o governo, junto com as concessionárias, ele aprovou a renovação antecipada, ou seja, você antecipa aquilo que venceria daqui 8 a 10 anos e faz a prorrogação por mais 30 anos, além desse período que falta, mas tem uma contrapartida muito forte, que é o investimento. Numa concessão, no terço final dela, no caso presente, né, são 30 anos, no terço final dela, normalmente as concessionárias passam a investir menos, até porque não tem ainda a visão futura de mais longo prazo. Com a renovação antecipada, com a prorrogação desses contratos antecipadamente, você já tem uma visão de mais 30 anos, e aí fez com que as concessionárias fizessem, ou irão fazer, na realidade, investimentos vultosos da ordem de 30 a 40 bilhões de reais nos próximos 5 a 6 anos. Então, esse processo, enquanto ele não ocorreu, ele começou já em 2015, naquela época em que a gente estava com volumes grandes de vagões e locomotivas, mas foi decaindo o volume ao longo do tempo, porque as concessões não foram efetivadas ao longo desse período. Na realidade, hoje, das 5 concessionárias que estão renovando seus contratos, a única que já teve o processo aprovado pelo TCU, no dia 27 de novembro do ano passado, o TCU fez um acórdão aprovando a renovação por mais 30 anos da Rumo Malha Paulista. É um trecho que vem desde Santa Fé do Sul até o Porto de Santos, e então agora esse contrato entre a Rumo e a própria agência, a NTT, está para ser assinado até o final desse mês de março, e a partir daí os investimentos vão fluir. No caso como eu falei, 30 a 40 bilhões, no caso da Rumo, são 6 bilhões de investimentos, mais 1,3 bilhão de outorga. E essa outorga vai também ser usada para o próprio setor ferroviário. O governo fez na lei que foi recentemente ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, é uma lei de 2017, a 13.448, ela dá um dos itens dela, uma das cláusulas, ela cria o chamado investimento cruzado. É uma ideia que surgiu no governo Temer ainda, que o próprio ministro atual, Tarcísio, comandou à época lá junto ao PPI, em que esses investimentos cruzados, eles se beneficiam da questão de que a outorga, que normalmente vai para a União, no caso ferroviário, a outorga ela vai ser revertida para o próprio setor ferroviário. Então, nós temos um exemplo aí que assim que a Vale, no caso da Vitória Minas, renovar seu contrato, está prestes a renovar, ela vai fazer 2 ferrovias, uma extensão de Cariacica até o Porto de Anchieta, são 100 quilômetros lá no Espírito Santo,
Essa ferrovia ela vem até o Rio de Janeiro, mas esse primeiro trecho será feito pela Vale, com a outorga que ela vai pagar, ao invés do governo, ela vai fazer a ferrovia, e tem uma ferrovia importante de quase 400 quilômetros, que é a chamada FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, em que de Água Boa, no Mato Grosso, até Mara Rosa, em Goiás, na confluência já com a Ferrovia Norte-Sul, ela será feita. E o interessante disso é que o governo recebe essas ferrovias, essa e outras que serão construídas a partir das outorgas, e ele depois faz um novo leilão para poder passar a operação para iniciativa privada e gera uma nova outorga. E aí é um moto contínuo. Na realidade, cada outorga vai gerando novas ferrovias. Então, com isso, o governo pensa em, a partir daí, começar a expandir a ferrovia no país, que ela tem hoje 30 mil quilômetros de ferrovias de carga, só que desses 30 mil quilômetros, uma parte considerável, eu vou simplificar e dizer que metade ela é muito utilizada ou até um pouco subutilizada e outra metade ela não é utilizada. E essa outra metade que não é utilizada será, nesse processo de renovação, devolvido para a União, para que a União possa dispor e a gente fazer no mercado as chamadas short lines, que é um modelo norte-americano de bastante sucesso. Só para vocês terem uma ideia, hoje existem 603 short lines nos Estados Unidos, elas representam 29% do transporte ferroviário dos Estados Unidos. E esses 29% correspondem àquilo que a gente faz aqui no país, quase 600 milhões de toneladas, de forma que a gente terá, com as renovações, muito investimento em vagões, locomotivas, na via permanente. Para ter uma ideia da Rumo, nesse trecho está são quase 2 mil quilômetros, incluindo as linhas não troncais, e essa ferrovia ela será revitalizada, será melhorada a sua capacidade de carga, ela sairá de 30 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas, são 2,5 vezes a capacidade atual. Serão feitos contornos ferroviários para a segurança das cidades. Um dos contornos será feito em São José do Rio Preto, que, infelizmente, há 7 anos atrás, mais ou menos, tivemos um acidente muito grave, com perda de vidas, e esses contornos vão servir para segurança. Então, a ferrovia não mais entrará nas cidades, ela passará ao largo das cidades, e tudo isso aí vai beneficiar o próprio transporte ferroviário. O usuário da ferrovia vai ter uma melhor condição de transporte, uma maior velocidade comercial. Então, tudo isso daí vem investimentos no sentido de que a indústria vai ressurgir, na realidade. A indústria ressurgiu, só para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, quando começou esse processo de desestatização do setor de carga no Brasil, quando a indústria estava realmente numa situação de quase insolvência, essas concessões elas deram um fôlego à indústria, nós ressurgimos a partir de lá, crescemos muito ao longo desses 20 anos, e hoje a gente está numa situação que parece um pouco aquela situação de 20 anos atrás, mas é até o momento que essas concessionárias, ao renovarem seus contratos, elas irão... Um minutinho só, por favor. Pessoal, Desculpem, é o computador que estava ligado e começou a apitar. Bom, só para completar, nós conseguimos ressurgir aquela época e ressurgiremos agora. É uma questão mera de que essas renovações aconteçam. Só para terminar esse assunto das renovações das concessões, como eu falei, a Rumo deve assinar o contrato agora em final de março. As demais, Vitória Minas e Carajás da Vale, já se encontram no TCU, mesmo processo que, como eu falei, foi aprovado para a Rumo Malha Paulista lá em novembro. Ele deverá acontecer ainda esse ano. A MRS está ultimando seus projetos para poder entrar no TCU. E a última no caso, não em ordem eu diria, de importância, porque ela está um pouquinho mais atrasada no processo, ela está fazendo agora os seus planos de negócio para entrar no processo de renovação. Então, até, eu diria,
ao longo desse ano e mais um pouquinho do ano 2021, nós teremos as 5 renovações feitas, e aí esses investimentos de 30, 40 bilhões em 5, 6 anos serão feitos, o que vai viabilizar um transporte ferroviário melhor, e a indústria ferroviária ressurge a partir daí. E hoje nós tivemos com o ministro Tarcísio, na Fiesp, e ele renovou a informação que ele já tinha dado há uns 15 dias, de que a Malha Sul, da própria Rumo, é uma outra ferrovia que entrará na renovação antecipada. Então, nós estamos falando hoje, nessas 5 ferrovias, em 13 mil dos 30 mil quilômetros, e aí a Malha Sul tem mais 8 mil, cerca de 8 mil que vão ser colocados. Então, ao longo desse período aí de mais 1, 2 anos no máximo, nós teremos os 30 mil colocados em licitação, melhorados, e aquilo que não for usado comercialmente pelas concessionárias serão devolvidos à União com a devida indenização, e aí será iniciado aquele processo que eu falei da short lines. E aí, já nessa altura, e ainda nesse primeiro semestre de 2020, nós teremos um projeto de lei no Senado, do senador Serra, que é o projeto número 261, que dá uma condição para que a short line sejam melhor absorvidas por nosso mercado, e ele vai tratar não só de manter as concessões como elas são hoje, mas de dar uma outra alternativa, que é a chamada autorização. É uma ferramenta aí já utilizada nos portos e que vem para a ferrovia, na medida em que você não precisa mais pedir uma concessão ao governo, senão uma autorização, e você já é o dono da ferrovia ad eternum. Claro que, se você cumprir todas as regras, você não tem que devolver, como é o caso agora, de que teriam que devolver ao final dos 30 anos, e agora prorrogados os 30 anos nessa prorrogação antecipada, não vai ter mais prorrogação. Então, daqui mais 30 anos, terá que ser devolvido, revertido tudo à União. E o caso da autorização é um pouco diferente, que permite com que alguém queira ou utilizar uma ferrovia já existente ou fazer uma nova ferrovia mediante autorização. Ele faz os investimentos, é dono da ferrovia, não precisa passar pelo TCU. O TCU, na realidade, é um bom termômetro do setor, e ele faz toda a avaliação criteriosa de que o governo tem a vantagem de fazer a renovação. Isso é muito importante, mas, no caso, ele tem uma característica de que ele tem que avaliar tudo, tem uma certa demora, e no caso da autorização que virá aí com o projeto do senador Serra, haverá uma facilidade para que a empresa não precise passar por esse processo no TCU. Tá? Entendi. Agora, é uma questão aí que você está falando, né? Nós estamos falando de 30 mil quilômetros, e aí, nesses próximos 5 anos, vai ser concedido aí mais 13 mil. Então, nós estamos falando de aumentar aí a malha ferroviária em mais de 30%. Não, É Fernando, isso? não, desculpe, não. Dos 30 mil quilômetros, hoje as renovações antecipadas das concessões representam pouco mais de 13 mil quilômetros. Os 13.500 quilômetros, na realidade, estão incluídos nos 30 mil. E esse é um processo que vai, ao longo do tempo, como eu falei, acabar por fazer a renovação dos 30 mil quilômetros. Uma parte disso será devolvida. Só para vocês terem uma ideia, a Rumo, nesse processo atual, estará devolvendo 270 quilômetros dos 2.000 quilômetros que eu mencionei no início. Ela vai devolver 3 ramais do Cajati até São Vicente, perto de Santos, né? Um ramal aqui em Piracicaba e um ramal em Varginha, no sul do estado, no sul da capital. Esses 270 quilômetros, dentro dos 2.000, serão devolvidos, assim como outros. Por exemplo, hoje a FCA, que é da VLI, tem cerca de 8.000 quilômetros, ela provavelmente devolverá um volume maior. Tudo isso que for devolvido será reativado, e a gente espera que a gente perfaça aí de novo os 30.000 quilômetros. Pode ser que não, alguma coisa possa ter que ser erradicada. Então, dentro dos 30 mil tem esses 13.500, mais aquilo que virá pela frente, e a gente tentará ter uma ferrovia de 30 mil quilômetros numa situação muito melhor do que ela existe hoje. Agora, existem eu diria, as novas concessões. Então, recentemente, a Ferrovia Norte-Sul, entre Porto Nacional e Estrela do Oeste São Paulo, que foi vencida pela Rumo em março passado, o contrato já foi assinado e já está em obras
para terminar a ferrovia, falta um trecho, e são 1.537 quilômetros que serão agregados a esses 30 mil quilômetros. Existe a FICO, como eu falei, de quase 400 quilômetros que será construída, aqueles 100 quilômetros lá de Cariacica até Anchieta, e nós teremos duas concessões, dois leilões ainda esse ano, da chamada FIOL, que é Ferrovia de Integração Oeste-Leste, lá na Bahia, de Caetité, que é uma província mineral até o Porto de Ilhéus, são 500 quilômetros, pouco mais de 500 quilômetros, e teremos aí também a Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai de Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, são quase 1.000 quilômetros de ferrovia. Então, nós temos aí 3.000 quilômetros que serão agregados aos 30 mil, e esses 30 mil que serão revitalizados nesse processo de renovação. Então, num curto prazo, eu diria que a gente estaria crescendo a ferrovia entre 10% e 15%, até saindo de 30 mil e chegando aí a 34, 35 mil, mas em melhores condições, de novo, naqueles 30 mil quilômetros que hoje não estão plenamente utilizados, seriam utilizados para um transporte, ou numa operação heavy haul, que é a operação de transporte pesado das concessionárias atuais, seja de minério, de grão ou de carga geral, ou então em short lines, que seriam operações que não têm um vulto tão grande quanto a operação dessas concessionárias, mas que vão ajudar e capilarizar o transporte ferroviário, como é feito, como eu falei, nos Estados Unidos, tá? Tá. No caso, essa quantidade de de trilhos que está saindo, a gente conseguiria sentir o impacto positivo dele em detrimento do transporte rodoviário, Vicente? Sim, eu diria o seguinte, primeiro que a gente propõe sempre na Bifere, no próprio governo, eu diria, uma integração entre todos os modos de transporte, quer dizer, não há uma competição entre rodoviário, ferroviário, hidroviário, qualquer que seja o modo, tá? Então, é uma integração. Então, hoje, como eu te falei, nós vamos lá a Miritituba com a ferrovia, com a Ferrogrão, vai lá no Rio Tapajós e vai levar esse material lá para Santarém ou Barcarena para poder exportar. As rodovias também são integradas, tudo mais. Existe uma proposta do governo, a empresa de planejamento e logística tem uma previsão de que em 2025 a participação do transporte ferroviário na malha de carga do país representará 30%. O pessoal diz que é o dobro, na realidade não chega a ser o dobro, porque na minha visão os 15% que são ditos que serão acrescidos para 30%, na realidade hoje já representam 20%, 21%. O 15% é um cenário básico de há tempos atrás. Mas, de qualquer forma, a visão, o objetivo é que em 2025 nós tenhamos uma participação de 30%. Hoje, a participação do rodoviário é perto de 60%. Então, haverá um ganho em cima do rodoviário, e eu acho que o rodoviário aí poderá passar para uns 50%, 52%, algo assim. Mas todo mundo vai ganhar, porque hoje o rodoviário transporta em grandes distâncias, que não é um transporte eficiente. Você não, é um absurdo você tirar soja do centro-oeste brasileiro, levar para Santos ou para Paranaguá de caminhão. Então você tem perdas no caminho, porque o caminhão, a carreta, ela não é hermética como é o vagão. Então, além da perda física dos grãos, isso representa 5% da carga. É um negócio, tem gente que fala que até mais, mas pelo menos 5% de perda que você teria dado se fosse um transporte ferroviário. Então, o que a gente propõe é que o transporte rodoviário permaneça com uma participação menor na matriz e que ele faça aquilo que é mais eficiente, curtas distâncias, né? Nós temos aí que o ferroviário é um transporte como a hidrovia de largas distâncias, de commodity agrícola, mineral, de baixo valor agregado e de carga muito pesada, coisa que o caminhão não tem essa eficiência como tem o ferroviário ou o hidroviário. Legal. E aí a pergunta do leigo agora, esses trilhos que estão sendo construídos e tal, ele tem uma tendência de ser construído, de ser pensado, como você falou, para cargas. Mas qual a possibilidade e a viabilidade da gente ter
no futuro transporte de passageiros de longas distâncias no Brasil? Eu estou Tá. sendo muito sonhador nesse sentido? Não, não, de jeito nenhum. Não, hoje a gente tem um transporte ferroviário urbano nas 15, 16 capitais brasileiras. Ele perfaz hoje 1.105 quilômetros, é muito pouco também, mas transporta mais de 10 milhões de passageiros por dia, tá? Principalmente aqui em São Paulo, os grandes centros são São Paulo, Rio de Janeiro e a Bahia hoje, Salvador está com uma malha ferroviária de passageiros muito expressiva. Mas temos aí Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, boa parte do Nordeste. Mas é muito pouco. E é um transporte dentro das cidades, né? Então, nós temos aqui em São Paulo o metrô de São Paulo, transporta 5 milhões de passageiros por dia, a CPTM transporta 3 milhões, total de São Paulo são 8 milhões, dentro desses 10 que eu falei do Brasil. Então, São Paulo transporta aí cerca de 80% da população sobre trilhos. E você perguntou de média distância ou longa distância. Existe um projeto que ainda esse semestre, talvez, no máximo semestre que vem, o governo de São Paulo vai colocar em audiência pública, que é o chamado trem intercidades. Na realidade, são 4 eixos com fulcro em São Paulo, que vai até Campinas, até São José dos Campos, no Vale do Paraíba, até Sorocaba e até Santos. O primeiro trecho, que é o mais avançado, que já está com estudos comprovados aí pelo Banco Mundial, e que agora um braço dele foi contratado para poder fazer... perdão, esse é outro assunto, eu ia falar do IFC para as linhas da CPTM. Banco Mundial e agora o BID está convalidando os dados desse projeto do governo de São Paulo. É um trecho de 100 quilômetros entre São Paulo, da estação de Barra Funda, indo até Campinas e parando em Jundiaí, quase meio do caminho, na realidade. É um trem expresso que vai fazer esses 100 quilômetros em 60 minutos. É um trem de média velocidade, não é aquele trem de alta velocidade que foi falado no passado, que vinha do Rio, passava em São Paulo e ia a Campinas. Esse é, por enquanto, São Paulo a Campinas, com uma velocidade no trem expresso de 140, 150 km por hora, e no trem parador, que já existe hoje até Jundiaí pela CPTM, ele vai ter um trem parador até Francisco Morato, Jundiaí, depois Vinhedo, Valinhos, até chegar a Campinas. É um trem que vai rodar aí 120 km por hora, todo eletrificado, foi decidido já pelo governo que vai ser eletrificado, vai se aproveitar a atenção hoje da própria CPTM na linha 7 e dar continuidade tanto no trecho Barra Funda, Jundiaí, Campinas, que será um trecho novo, segregado, quanto no trecho que sai de Jundiaí e vai até Campinas também. E aí nós estamos falando em transportes de 170 mil passageiros por dia nesse trecho. Tá? Então, isso que você perguntou é efetivamente quase uma realidade, eu diria. Como eu falei agora, entre esse segundo trimestre e o terceiro trimestre do ano, nós teremos a consulta pública. Da consulta pública já vem a ideia de ter um edital, e a gente espera que no começo de 2021 isso já seja licitado, e a gente terá... Bom, é um trem que já existiu no passado, né? Nós tivemos aí, São Paulo tinha uma malha ferroviária extensa, e nós tínhamos transporte ferroviário para todo o interior paulista, para Santos, para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que lamentavelmente, por Se perdeu, né? desinvestimento... Hein? Se perdeu, na verdade, né? Se perdeu. O governo não fez investimentos. Ele optou depois, lá há 20 anos, no caso da carga, de fazer o transporte ferroviário de carga, que é um sucesso, a gente reputa como um sucesso. Se não tivesse feito isso, a gente não teria nada nem de carga e nem futuramente de passageiros nesses trechos, que são da antiga rede ferroviária e da antiga FEPASA. Mas, de qualquer forma, o processo de passageiro ele ficou em letargia, e agora o governo de São Paulo, quer dizer, não só o governo atual, mas o próprio governo Alckmin já vinha tratando desse projeto, tanto vinha tratando que em um ano o governador Dória deve colocar aí em consulta pública, porque isso já vem sendo tratado há tempo. Então, esse é o trecho que vem aí, vai num princípio até Campinas, depois ele irá
possivelmente até Americana, e tem aqueles 3 outros eixos que eu falei, Sorocaba, São José dos Campos, Taubaté e também Santos. Tá? Que maravilha. E como você falou, né, ninguém está criando nada, na verdade está reabilitando o que já existiu num passado distante, né? Exatamente. O que é muito bom, porque esses 30 mil quilômetros, que embora hoje não sejam, não estejam sendo utilizados na sua totalidade, em pouco tempo a gente os terá, e no caso do passageiro, é aquilo que a gente vai resgatar um transporte do passado. Nas décadas de 60 e 70, eram transportados 100 milhões de passageiros por ano por ferrovia. Tá? Isso foi decrescendo ao longo do tempo, hoje a gente tem aí pouquíssimo de média distância, são 2 operações da Vale, são operações sociais que eles fazem dentro da própria ferrovia de carga, entre Vitória e Belo Horizonte, e lá entre São Luís e a província de Carajás. Isso representa aí pouco mais de 1 milhão, chega perto de 1,5 milhão de passageiros. Aí tem os trens turísticos e culturais, são outros 3 milhões, quer dizer, hoje a gente tem daquilo que transportou no passado, apenas 5%. E a ideia é resgatar esse transporte, começando pelo transporte de São Paulo. E eu não falei da indústria de passageiro, né? Quando eu falei de carga, desses volumes que vieram decrescendo nos últimos 4, 5 anos, eu falei dos vagões de carga. Hoje são 2 fabricantes nacionais, a Greenbrier Maxion em Hortolândia e a Randon originalmente Caxias do Sul, mas hoje tem uma fábrica já inaugurada agora em março, fará 2 anos, em Araraquara. Temos 2 fábricas de locomotivas das maiores mundiais, norte-americanas, que estão instaladas em Contagem, que é a GE, e em Sete Lagoas também, em Minas Gerais, que é a Progress Rail. E aí nós vamos aí para o setor de passageiros, que existem 4 fabricantes hoje ativos, 3 internacionais e 1 nacional. Aí eu posso mencionar a Alstom, a CAF, Alstom com fábrica em Taubaté, a CAF com fábrica em Hortolândia, e a Hyundai Rotem coreana com fábrica em Araraquara. E a nacional é a Tetrans, que em conjunto com a Bom Sinal, lá em Barbalha, no Ceará, faz também veículos de passageiros. É um setor que também está, como o setor de vagões de carga e locomotivas, com uma capacidade ociosa muito grande. Eu tenho até vergonha de falar desse número, mas hoje a nossa capacidade ociosa está na ordem de 90%. Ou seja, hoje, de uma capacidade de 12 mil vagões de carga, fizemos ano passado 700, locomotivas, 250 locomotivas de capacidade anual, fizemos 34 ano passado, e de carro de passageiro de 1.200 capacidade, fizemos 104. Então, nós estamos trabalhando com uma ociosidade medonha, o que fez com que a gente perdesse mão de obra nos últimos 3 anos, aí, da ordem de 4 mil funcionários. Né? Nosso direta era de cerca de 20 mil, hoje se situa em 16 mil. Indireta hoje está perto de 40 mil, já foi 60 mil. E é um setor que tem todo o potencial. Eu estou falando tudo de negativo que existe, que é uma realidade de hoje, mas tem o potencial de reverter a situação muito próxima. E no caso de passageiro, não foge à regra. Hoje nós estamos também com uma situação assim desastrosa nas fábricas, quase que paralisadas. As previsões, eu falei da queda que houve, a previsão de vagão já esse ano, em função da Rumo Malha Paulista, nós já temos uma previsão de termos feito quase 700 no ano passado, esse ano já a previsão é de 2.000. Não é um número maravilhoso, mas é um número que já começa a reverter a situação anterior. No caso das locomotivas, como o lead time de locomotivas é de 1 ano, não dá para reverter nesse ano, então nós vamos ficar na base de 40 locomotivas, e a partir de 2021 há uma reação maior. E carro de passageiro, 2020 será um saldo de exportação que a gente tem para o Chile. 2021 não reage ainda, porque o time do passageiro é maior ainda, de 1 ano e meio a 2 anos. Então, o passageiro é só para 2022. E com uma luta muito grande atualmente junto ao governo de São Paulo. Nós estamos trabalhando junto aos poderes aí executivo, legislativo, judiciário, tanto do Estado quanto federal, para podermos
ter uma isonomia tributária, porque, pasmem todos vocês, o governo, quando compra um trem de passageiro, ele compra com imunidade tributária e ele pode importar sem pagar o imposto de importação, sem pagar o PIS e COFINS. E a indústria brasileira, uma parte é importada, nós pagamos imposto de importação, pagamos PIS e COFINS, então uma total falta de isonomia tributária. Nós estamos conversando, como eu falei, com todas essas entidades do governo, do legislativo, inclusive até do próprio judiciário, nos posicionando para que haja uma isonomia tributária, que seja aplicada a lei, e porque a lei diz que ao preço do material importado deve ser colocados todos os gravames ou todos os impostos do material nacional. Então, é um absurdo a gente ter trem chinês que chegou agora, recentemente, em setembro passado, de uma concorrência de 2 anos atrás, em que foi aplicada essa regra, não tivemos isonomia tributária, ainda assim perdemos só por 3% no preço, e você dá emprego na China. Aquilo que eu falei no começo, vocês devem se lembrar, que nós apoiamos a indústria e fomentamos a indústria ferroviária instalada no país, ou seja, gerando emprego e renda aqui, não na China. Então, nós temos aí uma batalha que nós vamos vencer e que o governo terá que fazer a isonomia tributária. Isso é uma batalha que a gente está fazendo tanto por conta da Abifer quanto por conta do CIMEF, que é o nosso sindicato, e esperamos que a gente tenha sucesso. Legal. Mas é uma coisa que vai acontecer, infelizmente, daqui 2 anos. Mas nós não podemos perder essa luta, porque senão nem daqui 2 anos a gente terá. E aí a gente fecha a indústria. É melhor fechar, porque trabalha com 40 funcionários numa fábrica que já trabalhou com 1.200, é um verdadeiro absurdo. Sim. Então é o seguinte, a gente teve aqui 2 semanas atrás com o Afonso Gonzaga, e ele estava passando os números de 2019, né, onde nós produzimos no Brasil 2.289 toneladas, 2 milhões, 2.280 toneladas de fundido, e aí, segundo o demonstrativo deles, 6,8 representou aí ferrovia, aproximadamente 7% do total consumido de fundido. O que você está me dizendo, então, por ter sido anos muito ruins, a gente tem uma possibilidade de que a indústria ferroviária possa contribuir um pouco mais nos próximos 5 anos, é isso, né? Sem dúvida. Talvez não imediatamente, como eu falei, mas sem dúvida, nos próximos 5 anos aumentaremos. Quer dizer, a própria fundição está crescendo, o Afonso deve ter dito isso, né? A gente saiu de um período em que a gente chegou a fazer 3 milhões de toneladas, caiu, agora está recuperando, esses quase 7% aí do ferroviário vão aumentar, sem dúvida nenhuma, e na medida em que aumenta o número total, para 2.300, 2.400, 2.500, a gente terá também um aumento do ferroviário em função dessas renovações antecipadas que eu mencionei. E, como eu falei, fundido mais voltado efetivamente aos vagões de locomotivas. Então, nesse processo de renovação, as fundições vão ter uma condição melhor de fornecimento. Tá? E além da exportação, porque nós não podemos desprezar as exportações, que, como eu falei no início, a gente tem é tradicional na exportação. A gente deveria estar numa situação hoje, é que o mercado internacional também não está tão bom, mas com esse câmbio que está hoje, seria o ideal que a gente pudesse estar exportando mais do que a gente já exporta, né? Aproveitando um câmbio aí de 4,50, que é um absurdo, mas poderia aproveitar como exportadores que somos, né? Sim, sim. É o momento, né, de quem exporta, é o momento de conquistar mercado, né? Só que a exportação você não faz assim de imediato, né? Você pode até ganhar um pouco mais de dinheiro na medida que você já tinha o produto e já estava concebido a um câmbio menor e que agora você pode, ao efetivar a exportação, ganhar dinheiro. O importante era ter previsibilidade para que a gente pudesse fazer orçamentos com câmbio um pouquinho melhor, né? E diminuir o preço em dólar para que a gente pudesse exportar mais, né? Não só ganhar dinheiro
pontualmente como está sendo ganho agora, mas ganhar mais volume em função de você ter feito um preço melhor com o câmbio melhor também, né? Certo. Mas não vai faltar oportunidade. Eu acho que esse câmbio também não vai ficar desse jeito, com certeza, mas ele seguramente não vai baixar dos R$ 4 e já é um nível muito bom. E também tem que pensar o seguinte, o câmbio também não pode ser muito valorizado na questão do dólar, porque a gente também importa, né? Não só o setor ferroviário, de uma forma geral. Então, se você tiver muito favorável para exportação, você prejudica quem importa. Né? Então, Sim, não sim. adianta ter equilíbrio. Como em tudo na vida, você tem que ter equilíbrio. Então, o câmbio também tem que ser equilibrado. Verdade. Agora, a grande questão aqui também é o seguinte: você falou que o mercado ferroviário comprando mais, com mais contratos, ele vai comprar mais. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o mercado ferroviário ele compra fundido das empresas que não são associadas também, hoje no mercado? Ele compra do mercado em geral, independentemente de ser associado. É claro que Não, você mas eu tem. digo associado assim, acho que talvez a minha pergunta não foi das melhores. É que vamos pensar o seguinte: dentro do grupo de empresas que estão hoje na Abifer, eu tenho ali uma quantidade de empresas que já estão, de uma certa maneira, elas já fazem uma linha quase que dedicada para o setor ferroviário. A pergunta é: existe, quando o mercado começa a aquecer, existe demanda por empresas que não estão plenamente dedicadas, ou seja, há Sim, necessidade de buscar fornecedores? E quais são os itens, quando aperta mesmo, quando a produção aumenta, quais são os itens mais buscados? Só para dar um caminho. como eu também falei no começo, nós temos na Bifera algumas associadas que são fundições e que são associadas da Bifa, e tem outras associadas da Bifa que não estão na Bifera e que são potenciais fornecedores de fundidos, né? Eu não vou mencionar nomes aqui, mas existe fundições que, como eu falei, estão na Bifa e que já são fornecedores, algumas delas, e outras são potenciais fornecedores. Então, qualquer que seja o mercado, ele estando do jeito que está, lamentavelmente hoje baixo, ou ele crescendo como a gente espera que cresça nos próximos anos, o mercado, quer dizer, a aquisição será feita não só pelas concessionárias que vão passar, na medida em que elas comecem a ter as renovações feitas, eles vão passar a fazer compra para manutenção própria dos seus vagões, das suas locomotivas, da sua via permanente e assim por diante. E os próprios fabricantes de vagões e locomotivas também vão buscar esses fundidos no mercado. E, via de regra, não são importados, tá? Pelo contrário, a gente exporta fundidos, né? Exporta muito para os Estados Unidos e exporta também para a América Latina, para a África e para o Oriente Médio. Mas é muito difícil você ter a importação de fundidos. Então, a indústria da fundição ela pode ficar sossegada que a indústria ferroviária ela será compradora cada vez mais em função dos volumes maiores e normalmente irá buscar esses produtos dentro do mercado interno de suas associadas, a Bifer ou a Bifo, de não associadas também. Isso, se a empresa tiver qualidade, entrega, preço, ela será uma fornecedora da indústria ferroviária, sem problema nenhum. De novo, muito, se não nada, importado. Já outros itens poderão ser importados, mas no caso de fundidos, não. Tá? Normalmente são itens fabricados aqui no Brasil por essas empresas que eu mencionei, Amistad Max, Granaço, MIC, Rio Sulense, Ecoplan e Voz, né? outros. Quem? A Voz, eu sempre confundo, a antiga ali Ah, em Sorocaba, Cogifer Voso. Mas ela Voz. faz. A antiga Barros Monteiro, lá em Sorocaba, é Cogifer Voso, uma empresa alemã que é associada da Bifer, e ela faz os seus fundidos via permanente, né? Para aparelho de mudança de via. Não para fornecer para, por exemplo, truque, engate, prato peão, aparelho de choque, para vagão, locomotiva, tá? Aí são outras fabricantes. Eu esqueci de mencionar a Cruzaço, mas a Cruzaço hoje em dia, infelizmente, está numa situação muito difícil,
mas a gente espera que tenha a sua recuperação, mas é outra função Na verdade, profissional. a gente recebeu aí um documento de que a Cruzaço decretou falência, né? Decretaram a falência da Cruzaço, mas eu acho que está sendo levantada, tá? Então, o novo dono da empresa, ele já sinalizou que ele levantaria essa falência, e eu espero que ela retome as atividades, né? E ela, como eu falei, é uma empresa tradicionalíssima aí, de fornecimento de truques, engates e tudo mais, né? É Então, a uma gente empresa espera que ela volte tradicional, efetivamente. sim, sim, uma empresa muito tradicional e que tinha a sua qualidade, o seu mercado, e Sim, E sim. a gente Não, torce para. tecnicamente é uma excelente fundição e tem técnicos de grande capacidade, então a gente precisa resgatar isso aí. Parece que a questão da falência que aconteceu agora no início de fevereiro, se não me falha a memória, ela está sendo resgatada aí pela atual dona da empresa, né? Mas é uma empresa que eu esqueci de mencionar, que inclusive é associada da Bifé. E também Que uma maravilha. estrutura da própria Bifa, tá? Muito bem. O Afonso está colocando aqui que a Cruzaço está em processo de nova recuperação, de uma nova recuperação. Isso. Então, ele tem Legal. razão. E a gente espera que ela se recupere. Fernando, eu estou com toda a disposição do tempo, mas tem pessoal que quer perguntar, acho que já desde o começo, se tiver alguma pergunta que eu possa tentar A pergunta responder, que eu tinha estou à aqui disposição. era a pergunta que tinha aqui era do nosso amigo aqui do pessoal da Metalurgia em Foco, queria saber se podia fazer pergunta. Sim, pode fazer pergunta. É que o papo foi andando, e nós tínhamos uma pergunta do Paulo também, o Paulo Bataille, que estava perguntando sobre o cenário no curto, médio e longo prazo, mas aí você já deu uma aula aí de cenários e já mostrou para a gente um pouco disso daí. Só uma observação, quando eu falo em volumes, e a gente fala aí nesses volumes que decresceram ao longo dos últimos anos, mas só vou dar um dado importante, e eu vou mencionar vagão, e a mesma coisa acontece para locomotiva e trem. Trem um pouquinho diferente, mas também acontece similarmente. O vagão, na década de 70, que foi a nossa melhor década até a década imediatamente passada, ele teve foram 30 mil vagões naquela década, uma média anual de 3 mil. Depois, nas décadas perdidas que a gente teve de 80 e 90, o setor caiu bastante, foi o que motivou, inclusive, a desestatização. Na década de início de 2000, nós conseguimos chegar a 28.200 na década, 2.800 em média, e essa década nós fecharíamos em 40 mil, que era a nossa previsão, não houvesse a queda nos últimos 4 anos que eu mencionei. Então, nós estamos fechando com 34 mil. Então, veja que 3 mil, depois 2.800, quase 3 mil, e agora 3.400 de média aritmética anual, é um progresso. Então, eu acho que a gente tem a tendência. Nós não temos os números fechados para a década presente, mas seguramente nós atingiremos os 40 mil vagões na década, tá? Só para dar uma ideia de volume aí um pouco melhor. Diga. Legal. Chegamos ao final, 1 hora certinho, com 1 hora o sistema fecha aqui. Vicente Abate, eu agradeço demais a você por disponibilizar o seu tempo conosco. Muito obrigado pela confiança e pela parceria. E conto com você sempre. Estamos aqui à disposição, portas abertas para você e para a sua equipe. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e, de novo, me coloco à disposição não só de você, mas também do pessoal que nos acompanhou nessa live, tá? Muito obrigado. Só fala o seu e-mail aí rapidamente para o pessoal. Claro. Vicente Abate, o meu nome